Bom dia, boa tarde ou boa noite, amiguinhos. Meu nome é Maria e eu venho trazer para vocês hoje aqui um testemunho meu e da minha filha. Em abril eu tive que ficar em Presidente Prudente com a minha mãe internada, hospitalizada no HR. Quando foi no dia 6 de abril, eu e a minha filha fomos infectados com aquele vírus, que não pode falar o nome, né? Eu nem sabia que não podia falar o nome, descobri esses dias. Aí a gente teve que voltar para casa, eu não pude mais ficar com a minha mãe, né? Me doeu muito porque a sensação que eu tinha de que eu estava abandonando ela, mas Deus sabe que eu não abandonei ela porque eu não podia mesmo ficar com ela. Aí eu vim para minha cidade, cheguei aqui, eu e a minha filha já estava infectada com o vírus. Aí eu levei a minha filha no hospital. Chegando lá, as enfermeiras não queriam deixar que eu entrasse no hospital com ela. Só que aí eu briguei, reclamei, falei pra elas, falei, não, eu já tô infectada também e eu vou entrar com ela. E a enfermeira, não, você não entra. Eu falei pra ela, não, eu acabei de deixar minha mãe morrendo no hospital lá em Presidente Prudente, eu não vou deixar minha filha no hospital sozinha. Aí eu sempre no meu coração pedindo pra Deus nos ajudar, pra Deus nos socorrer, porque não tinha mais o que fazer. Aí uma enfermeira até falou assim pra gente, foi bem grossa, falou assim, então você pega ela e volta pra casa. Eu peguei na mão dela e falei assim, então nós vai voltar pra casa, filha. E Deus vai cuidar de nós. Aí outra enfermeira falou assim, não mãe, entra aqui com ela, entra aqui. Só que na hora que o médico for ver ela, você sai. Aí eu na hora eu falei, né, eu falei assim, não, eu saio sim, mas eu não ia sair. Dentro do meu coração eu já sabia que eu não ia sair, eu ia fazer escândalo, eu não ia sair, porque eu também estava infectada, então não tinha problema eu entrar lá na sala de Covid. Aí a gente entrou na sala de Covid, tinha um rapaz também que já não estava muito bem, ele estava suando bastante, estava com pneumonia. E a gente entrou lá e a minha filha sentou na cadeira, aí demorou um pouco, a enfermeira veio e pegou ela para levar para a sala do raio-x. E eu fiquei sentada lá aguardando ela voltar. Aí eu peguei aquelas escadinhas de hospital, sabe? Eu nem sentei eu tava sentada na poltrona, eu saí, sentei naquela escadinha do hospital. E ali eu fiz um voto com Deus, né? Eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, leva minha filha de volta pra casa. Porque eu já deixei a minha mãe estava com câncer. A minha mãe foi infectada com vírus dentro do hospital. Eu fui infectada junto com ela porque eu estava de acompanhante. A minha filha foi visitar ela, acabou sendo infectada também. Então eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, leva minha filha de volta para casa porque eu não vou aguentar o meu coração. Eu sabia dentro de mim, eu tinha certeza que o meu coração não ia suportar ter que deixar minha filha no hospital também, numa sala de Covid. Então eu falei dentro do meu coração, eu fiz um voto com Deus, falei, Senhor, leva minha filha de volta para casa. Aí eu lembrei dessa palavra aqui, que está no livro de Êxodo, capítulo 15, no versos 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então eu lembrei dessa palavra que o Senhor diz que Ele é o Senhor que nos sara, e para a gente não dar ouvido, né? Não dar atenção a outra coisa a não ser a palavra de Deus. Ele fala, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Então eu coloquei essa palavra dentro do meu coração. Eu falei, eu não vou dar ouvido o que o médico vai falar. Eu não vou dar ouvido o que todos vão dizer. Eu vou dar ouvido o que diz a palavra de Deus. E eu fiz ali o meu voto com Deus e fiquei firme. Aí daqui a pouco o médico entrou na sala e ele olhou assim dentro do meu olho e falou assim, realmente ela está com uma pneumonia. Só que ele olhou assim dentro, tão profundo no meu olho que parecia assim, eu sabia que era Jesus falando que para mim, que ele ouviu a minha oração. Uma oração que não foi feita com os lábios, mas foi feita lá dentro, um voto feito lá dentro do meu coração.
Aí ele pegou e falou assim, mas ela vai para casa, mãe. Ela vai para casa porque é melhor você cuidar dela em casa. E nisso eu também infectada com Covid, mas eu nem tava pensando em mim. Sabe quando você não pensa em você? Então só pensava em cuidar dela, em fazer o melhor para ela. E não foi fácil, porque foram noites e noites sem dormir direito, a gente levantando para dar remédio para ela e ela usando bombinha. E a gente acordava meia-noite, 4 horas da manhã. Foi uma batalha muito grande. E nisso eu também sentindo, né, os sintomas do vírus, mas sempre com a palavra de Deus falando no meu coração, né? Eu sou o Senhor que te sara. Em Isaías 53, versículo 4, ele nos diz também que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui eu até anotei aqui no livro de Mateus, capítulo 8. Deixa eu ver certinho aqui. Mateus, capítulo 8. Deixa eu ver certinho aqui, para não ficar só na minha palavra. Mateus, capítulo 8. No versículo 17, a palavra do Senhor nos diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então eu fiquei firme nessa palavra, a palavra de Deus, de que ele tinha realmente tomado sobre si as nossas enfermidades, sobre si as nossas doenças. Então, se o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas doenças, qualquer tipo de doença, é o vírus, é um câncer, uma AIDS, uma tuberculose, qualquer tipo de doença. Então, continuei firme ali, não dando atenção aos sintomas. Os sintomas vinham, mas não dava atenção. Eu via minha filha, né, se sentindo mal. Ela falava: mãe, eu tô fraca, mãe, eu tô assim. E eu sempre falando para ela: como você está, filha? Aí ela começou a profetizar, né, a falar a palavra de Deus. Eu ensinei para ela: eu estou curada pelas feridas de Jesus. E até hoje, ontem mesmo, eu mandei mensagem para ela e perguntei: como você está? Aí ela respondeu assim: eu estou bem. Aí eu perguntei: como você está? Ela falou assim: eu estou curada pelas feridas de Jesus. Aí ela ficou com um pouco de tosse, a gente foi no médico, fizemos raio-x, ó. Aqui o nominho dela aqui, ó. Mônica Souza de Oliveira. A gente fez o raio-x, né? E pra honra agora do Senhor Jesus, ó. O raio-x dela tá tudo certinho. O pulmão dela tá limpinho, tá tudo livre, tá tudo dentro da normalidade, tá tudo conservado. Porque o Senhor Jesus conservou. Então eu deixo aqui o meu testemunho para quê? Para que a gente, né? Para que você que está aí do outro lado nunca desista de orar. Por mais impossível que seja, por mais difícil que seja a situação, ou por mais que seja, né, difícil a tempestade que você esteja enfrentando, né, o pesadelo que você esteja, porque eu, no mês de março e abril, eu vivi realmente um pesadelo. Mas eu tinha certeza que o Senhor Jesus estava presente, né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego, lá naquela fornalha de fogo ardente, eles não estavam sozinhos. Então eu tinha certeza que dentro daquele quarto de hospital, onde estava minha mãe e outros pacientes também que ali contraíram o vírus, outros acompanhantes também que contraíram o vírus, né? Eu tinha certeza que Deus estava ali dentro e que Deus ia nos dar vitória. Deus deu vitória para minha filha, curando ela, libertando ela, né, de todo o vírus, me libertou de todo o vírus. Tem outras, né, outras pessoas que estavam lá dentro do quarto também que foram curadas em nome de Jesus, né, contando ainda, teve uma senhora de 85 anos que estava no mesmo quarto que a minha mãe, que foi diagnosticada também com o vírus. Ela foi curada, ela voltou para casa. Teve muita gente, a gente fez muita amizade lá dentro do hospital. Então, a maioria das pessoas que foram lá no hospital, onde a minha mãe estava hospitalizada, a maioria contraiu o vírus. Mas graças a Deus, Deus deu livramento, né, para mim, para elas. Foram várias pessoas, a minha sobrinha, meu irmão, minha cunhada, muita gente também esteve lá e Deus deu livramento para eles, eles não contraíram o vírus, graças a Deus. Então eu estou passando aqui para
para dizer para você que talvez você esteja enfrentando a mesma situação que eu, ou até uma situação pior. Mas creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, porque Ele é fiel e Ele cumpre a palavra dele. Basta apenas crer, basta apenas acreditar.